Hoje eu vou falar para vocês em detalhes e sem enrolação todos os gastos necessários para vir jogar futebol aqui nos Estados Unidos. Mas não assiste esse vídeo se for só para ficar se lamentando depois. Quando a gente fala de gastos, sempre tem aquela pessoa que já quer desistir de tudo imediatamente. Eu tô fazendo esse vídeo para você que tem o sonho de jogar futebol aqui nos Estados Unidos, ou quer retomar a sua carreira no futebol através do futebol universitário, ou jogar fora do país, ou simplesmente quer fazer uma faculdade através do esporte, poder se organizar. Com a organização ideal, esses gastos se tornam um investimento no seu futuro. Então, antes de olhar para tudo isso como despesa, pense em todos esses gastos como um investimento que você também faria no Brasil, seja pagando mensalidade de faculdade, escolinha de treinamento ou o que for. Bora lá então pro vídeo e fiquem ligados especialmente nos itens 3 e 4, que são coisas que pouquíssimas pessoas mencionam e contam para quem está buscando intercâmbio esportivo. Inclusive, as empresas que trabalham com intercâmbio esportivo no Brasil raramente falam sobre isso. Partiu! O primeiro gasto é com as provas de inglês, geralmente o TOEFL e o SAT. O preço do TOEFL é atualmente $215 e do SAT, em média, $55. As notas das provas de inglês são informações que você precisa para aplicar para a maioria das universidades, então é um dos primeiros passos em investimentos a se fazer quando você começa a pensar num intercâmbio esportivo. Eu não precisei fazer SAT, por exemplo, porque eu já tinha iniciado faculdade no Brasil, e se você for aplicar para uma Junior College, você também não precisa fazer o SAT. Se você não sabe o que são Junior Colleges e por que elas são uma ótima opção para fazer um intercâmbio esportivo e ter uma porta de entrada aqui para os Estados Unidos, confere o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição para entender tudo sobre isso. E além disso, outras faculdades de ligas maiores, como várias NAIAs, por exemplo, que é como a universidade aqui que eu tô, elas também não exigem o SAT em outros casos, mesmo que você não tenha começado a faculdade. Então, antes de sair gastando com as provas, se informe bastante das universidades que você quer aplicar para ver se realmente é necessário estar fazendo essas provas. E outra informação é que várias universidades hoje não estão nem exigindo o TOEFL. Eles estão aceitando a prova do Duolingo como substituto para o TOEFL. E essa prova do Duolingo custa $49. Então é outra informação que você tem que buscar antes de aplicar para universidades, para bolsa esportiva, porque se você conseguir fazer a prova do Duolingo em vez do TOEFL, é uma economia de mais da metade do preço da prova do TOEFL. O segundo gasto é com o depósito inicial das faculdades. Todas as pessoas que eu conheço que são estudantes atletas aqui nos Estados Unidos pagaram $200 nesse depósito inicial da faculdade. E foi o preço que eu paguei aqui na minha faculdade também. Então eu acredito que esse $200 seja um valor comum de depósito inicial. Esse depósito ele é como uma garantia da sua matrícula e serve como forma de confirmar a sua vaga dentro da instituição. E até uma forma mais segura para a própria universidade estar te fornecendo os documentos necessários para você ir lá solicitar o seu visto de estudante. Então, a maioria das faculdades vai exigir esse depósito inicial. Terceiro item, aquele que eu falei para você prestar bastante atenção, é o Incred. O que é isso, Adélia? Parece até nome de banco, mas não é um banco, porém é uma instituição que vai tomar do seu dinheiro tanto quanto os bancos fazem. Incred significa International Credential Evaluation. O que o Incred faz é pegar os seus dados escolares do Brasil e traduzir aquilo para o sistema de créditos escolares americano. Então é nessa plataforma que você vai colocar o seu histórico escolar do ensino médio, seu certificado de conclusão do ensino médio e histórico da faculdade, caso você já tenha iniciado uma faculdade no Brasil. Se você só tem documentos do ensino médio, você pode escolher uma Basic Evaluation que custa $95. Mas se você já iniciou uma faculdade no Brasil, minha amiga, aí eu tenho uma má notícia, que é que você vai precisar escolher uma Course by Course Evaluation que custa $190. Essa avaliação de créditos da faculdade, ela é bem mais cara porque eles vão precisar avaliar cada crédito que você fez lá na sua faculdade, então cada aula, e traduzir isso para o sistema de créditos americano. Então é uma avaliação muito mais trabalhosa que a avaliação somente do ensino médio. Já que nós estamos falando de Incred, eu vou abrir aqui também o item 3.1,
que é o fato de que lá no Incred você vai ter que enviar tanto os documentos originais quanto traduções juramentadas desses documentos. Então também é uma coisa que você precisa se organizar para ter pronto. E no Brasil, uma tradução juramentada em média custa R$ 75 por página. Então é uma coisa que aí você tem que ter planejado para também estar gastando. Quarto item, aquele que eu também pedi para vocês prestarem muita atenção, é a taxa SEVIS. SEVIS significa Student and Exchange Visitor Information System. Esse é o valor mais caro que você vai ter que investir para vir para cá e adivinha só, é o que as empresas de intercâmbio esportivo no Brasil menos te contam. O valor da taxa SEVIS é $350, até dói no coração, e não tem como escapar desse valor. E por que isso? Porque a taxa SEVIS, ela é o que te permite aplicar para o visto de estudante F1, e o valor dela é mais ou menos de acordo com o tempo que você vai passar estudando aqui nos Estados Unidos. Quando você for preencher o formulário do visto, você tem que selecionar se é visto de turista, trabalho ou estudante. No final do formulário do visto de estudante, eles vão te pedir a SEVIS ID, que é um número fornecido assim que você paga a taxa SEVIS. Então, sem esse número de identificação, você não tem como aplicar para o visto de estudante. Como eu falei, o custo é de certa forma proporcional ao tempo que você passa aqui, porque um curso de undergrad aqui nos Estados Unidos é como se fosse o tempo máximo que um estudante pode passar no país. Então, se por exemplo você fosse fazer só um curso de inglês de 3 meses aqui nos Estados Unidos, a taxa SEVIS ela custaria um valor menor do que a taxa SEVIS para vir para cá com uma bolsa esportiva jogar futebol ou qualquer outro esporte. O quinto item é o passaporte. Você já tem passaporte, não se preocupa, mas caso você precise de um passaporte ou precise renovar o seu passaporte, o custo atual é de R$ 257,25. Para alguns pode parecer meio óbvio citar o passaporte, mas às vezes o óbvio é a coisa mais importante a ser dita. Sem passaporte não tem como sair do país e também não tem como aplicar para o visto. Eu estava me preparando para vir para cá, lá no início do processo ainda, eu estava sempre a todo momento preocupada com o processo de visto, e quando eu fui ver, o meu passaporte expirava naquele mesmo ano, então não tinha por que eu estar preocupada lá com um passo de depois, quando um passo ali do começo, o básico, não estava concluído. O sexto item é justamente o formulário DS-160, que é o formulário do visto. Então, pode-se dizer que esse é o valor que você paga para tirar o visto, e o investimento é de $160. Se você for reprovado no visto, você não recebe esse valor de volta. Mas se a sua entrevista for cancelada por algum motivo, como a minha foi diversas vezes, você tem até 1 ano para reagendar a entrevista sem ter que pagar esse valor novamente. Aliás, se ainda não conferiu o vídeo em que eu conto como foi o meu processo tirando o visto de estudante, eu vou deixar o link aqui na descrição, você passa lá assim que terminar de assistir esse vídeo. O sétimo item pode parecer óbvio também, mas é a passagem aérea. Por incrível que pareça, muita gente parece que esquece que existe essa parte. A gente acaba se envolvendo tanto com o processo de bolsa esportiva que às vezes esquece do mais básico. Então imagina você todo organizado para vir para cá e aí esquece que no final tem o custo da passagem aérea. Hoje, uma passagem de ida do Brasil para os Estados Unidos custa em média R$ 3.247 só de ida. Significa que em certas épocas o preço vai estar um pouco acima disso, em outras vai estar abaixo. Sinceramente, eu acho muito difícil pegar um preço muito abaixo desse valor da média, porque desde que eu vim pra cá eu não vi nada muito abaixo disso. Por fim, o último investimento que você precisa fazer são as taxas de inscrições das ligas universitárias aqui dos Estados Unidos. Tem gente que faz esse valor antes de vir para cá para os Estados Unidos e tem gente que consegue fazer isso depois. Eu, por exemplo, iniciei o processo no Brasil, mas acabei finalizando só depois, então também foi um custo aí que eu dividi com o tempo. Se você ainda não sabe quais são as ligas universitárias aqui dos Estados Unidos, também corre lá depois desse vídeo, vou deixar também aqui na descrição o vídeo em que eu explico detalhadamente quais são as ligas e como elas funcionam. Cada liga universitária esportiva aqui dos Estados Unidos, quando você se inscreve para uma delas ou para uma universidade, uma instituição que está conectada à liga, eles vão determinar a sua elegibilidade. Então é por isso que você tem que pagar essa taxa inicial para se inscrever e entrar nesse processo. A taxa da NAIA é $85 e a taxa da NCAA é $150. Eu não encontrei nenhuma informação sobre taxa da liga da Junior College, mas se alguém joga JUCO e tem essa informação, se existe taxa ou não existe taxa e se existe, qual é a taxa que se paga para se inscrever,
por favor, deixe aí nos comentários para ajudar alguém que possa estar precisando. E enfim, esses foram todos os gastos iniciais para você vir jogar futebol universitário aqui nos Estados Unidos. Como eu disse no início do vídeo, esse conteúdo é para que você possa se organizar com clareza e não desanimar do processo. Lembrando que não são todas essas despesas que talvez você tenha que gastar. Como eu falei, por exemplo, eu não precisei fazer SAT, então é muito importante se informar de tudo que você vai precisar para poder organizar esses gastos da melhor forma. E eu fiz aqui um cálculo considerando todas as piores possibilidades. Por exemplo, você vai ter que fazer a prova mais cara, você vai ter que gastar com todas as provas, você vai ter que jogar na liga mais cara. Fiz um cálculo com todos esses valores e o total em dólares é $1.320. Convertido no valor dólar para real de hoje, daria R$ 7.350. Mais os gastos total em reais, 3.247 mais 150 dá um total de R$ 3.397. Tudo isso junto daria um total de R$ 10.747 de investimento. Agora você que ficou até o final deve estar se perguntando, tá, Délia, você tá louca gastar tudo isso? Só que ninguém gasta esse dinheiro da noite pro dia. Como eu falei, é um investimento e é um planejamento que você precisa ter organização para realizar. Por isso que sempre recomendam para antes de vir jogar futebol nos Estados Unidos, você se planejar de 6 meses a 1 ano antes de vir para cá. Não existe isso de vir direto da noite pro dia, a não ser que você seja descoberto de alguma forma, e aí vai ser uma situação totalmente atípica. Esse valor, por exemplo, dividido em 12 vezes, daria R$ 895 por mês. Já soa muito melhor. Ninguém hoje, considerando uma classe média brasileira, tem R$ 10.000 no bolso para simplesmente tirar e gastar de uma hora para outra. Por isso que embarcar para jogar futebol nos Estados Unidos ou qualquer outro esporte é mais do que tudo um processo de organização. Hoje no Brasil não existe faculdade, universidade particular ou universidades federais públicas em uma capital em que você vai gastar menos de R$ 895 por mês para bancar seja a sua mensalidade ou seu custo de vida. Fora isso, programas de treinamento online, programas de mentoria, consultoria, escolinhas de futebol de qualidade, todas elas hoje, mensalmente, custam ali em torno de R$ 1.000. Então esse valor ainda está abaixo desse custo médio. Se a sua prioridade é jogar futebol fora do país ou qualquer outro esporte, esse investimento ele vai compensar. Principalmente se for feito com a organização e planejamento ideais. Se você é uma pessoa que tem um pouco mais de grana, esse investimento aí feito em 6 vezes, que é o período ali mínimo que eu falei que eu recomendo para se preparar para vir para os Estados Unidos, daria R$ 1.790 por mês, que também é um período adequado para conseguir uma bolsa e se planejar para embarcar. O foda é que geralmente quem tem mais dinheiro para embarcar é quem arranja mais desculpas. Mas ninguém se desanima aí porque é isso que no final faz o esforço de quem realmente se dedica valer ainda mais a pena no final. E por experiência própria, custa muito mais caro adiar o seu sonho e até mesmo correr o risco de deixar passar do que investir no que precisa ser feito. Enfim, galera, esse foi o conteúdo de hoje. Se curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aquele like para ajudar o Fala Jogadora a crescer cada vez mais. Ativa o sininho do canal, tem muito conteúdo massa vindo pela frente nesse ano de 2022. E é claro, se ainda não está inscrito, se inscreve aqui para receber tudo isso em primeira mão. Nos vemos na próxima e falou!